Fala turma, tudo bem? Meu nome é Patrick Tavares, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Sou professor aqui de Conhecimentos Bancários da Bravo Concursos e trarei o tema de hoje para vocês falando um pouquinho sobre como que funciona o Tesouro Nacional e o Tesouro Direto relacionado à dívida pública do governo. E para quem ainda não me conhece, para quem ainda não me segue lá na rede social do Instagram, meu nome vai estar Patrick Tavares ADM. E se caso vocês tiverem qualquer dúvidas a respeito da aula, podem mandar no meu e-mail patricktavaresdossantos@gmail.com. Podem mandar as dúvidas que surgirem lá que eu estarei buscando sanar todas, pessoal. Vamos lá. Como que funciona? Qual é o tema que a gente vai trazer aqui na aula de hoje e como que funciona? Os títulos públicos federais, pessoal, são instrumentos financeiros emitidos pelo governo. E qual que é o papel do título público federal? O papel principal é captar recurso no mercado. A gente tem noção de que, pensando para o lado de investimentos, a dívida pública de um país é um dos investimentos mais seguros que tem. Por quê? Pensa que se você emprestar para bancos, pode ser que banco A, banco B, banco C quebre. Se você emprestar para empresas privadas que não estão listadas na bolsas de valores, por meio, por exemplo, de debêntures incentivadas, pode ser que você tenha o calote desse recurso, não receba. Mas quando a gente pensa em títulos públicos federais, a gente pensa na dívida da União. Então é o último que pode te dar um calote, seria o governo. Então ele financia por meio de títulos públicos, ele financia suas operações. E eles são usados para financiar o quê, pessoal? O déficit público. Ele busca atender às necessidades das políticas públicas, que eu trouxe para vocês falando aí sobre a parte de políticas fiscais. Esses títulos são adquiridos por investidores e, em troca, o governo se compromete a devolver um valor mais juros. Então, o investidor compra o título, imagina que você, investidor, compra o título A, título público. Vamos imaginar uma NTNB, que nós falaremos sobre esse assunto na aula de hoje. E, em contrapartida, você vai receber o capital investido mais os juros por o período que você deixou. Então, o papel é esse, é você receber capital investido mais juros. E o Tesouro Nacional no Brasil? Qual que é o papel hoje? A gente sabe, e para quem não sabe, né? O Tesouro Nacional, ele tem a finalidade ele é responsável pela parte de emissão de títulos públicos federais. Então, o governo deu a autoridade para que o Tesouro Nacional emita os títulos da dívida pública. Ele é o órgão encarregado de gerenciar essa dívida pública, encarregado de captar recursos por meio da emissão de títulos públicos. Essa emissão ela é realizada para captar recursos que financiem despesas do governo, incluindo investimentos, pagamentos de dívidas anteriores e outros compromissos. E se a gente fosse pensar em uma alternativa nesse sentido, eu trouxe aqui uma questão da FCC. Caiu aí na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, para analista de normas contábeis. O governo emite títulos públicos federais por meio de quem? Por quem que emite os títulos públicos federais? É o ministro da Fazenda que emite títulos públicos federais? É o Banco Central que emite títulos públicos federais? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, dois bancos, uma sociedade de economia mista de um lado, sociedade de economia mista, e do outro lado um banco público, uma empresa pública? Ou é o nosso Tesouro Nacional que cuida, que é responsável por a emissão desses títulos? Vou dar aí 30 segundinhos para vocês responderem. Vamos lá, na expectativa que vocês já tenham respondido a questão, o gabarito da questão nada mais é do que a alternativa E. Então a gente sabe que o Tesouro Nacional que é responsável por essas emissões, que cuida dessa parte. O governo ele vai dando funções para cada órgão. O Banco Central tem as suas funções. Uma delas é a emissão de papel moeda, por exemplo.
mas quando a gente pensa na dívida pública, no controle, na gestão, é o Tesouro Nacional que cuida. E como que funciona? Se eu, Patrick, se você quisesse comprar um título público, se você quisesse começar a investir, título público ele é classificado como investimento de renda fixa. E ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Qual que é a vantagem dele? É que você consegue saber exatamente quanto que você recebe no final do seu investimento. Então, no final, quando chega no vencimento, você consegue ter uma noção de quanto que você vai receber, quando o título ele é pré-fixado. Pré-fixado. E como que funciona? Esse rendimento ele é definido no momento da compra, uma taxa fixa de juros. Vamos imaginar que, falando sobre LTN e NTNF. LTN, se o T vem antes, ele é pré-fixado no tempo. Então, pré-fixado. Pré-fixado quer dizer que a taxa já está definida no momento da contratação. Então, a gente já sabe que a taxa está definida. Como assim? Imagina que você está investindo R$1.000 em um tesouro, em um título pré-fixado, uma LTN, que é letra do Tesouro Nacional, a uma taxa de 10% ao ano. Imagina que você está investindo a uma taxa de 10% ao ano até 2029. Então a gente sabe que no primeiro ano vai receber 10%. Então imagina que você aplicou R$1.000. No primeiro ano você vai ter ganhado R$1.100. E no segundo ano, por exemplo, pessoal, vai ter ganhado mais 10% em cima dos R$1.100 porque é juros compostos. Então imagina que no segundo ano vai ser R$1.220, R$1.210, perdão. Então a gente já sabe que tem uma taxa pré-fixada, a gente já estipulou qual vai ser a taxa. E qual que é o risco, pessoal, dessa operação? O risco é a perda de valor de mercado se resgatado antes do vencimento, caso os juros subam. Agora vamos imaginar que os juros no Brasil, que hoje está, por exemplo, em 12,25% ao ano a taxa Selic. Imagina que você contrate um título pré-fixado a essa mesma taxa, de 12,25% ao ano. Só que na próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, eles definem que a taxa vai para 13%. Só que, se vocês contrataram um título público a 12%, vocês estão perdendo recurso, porque a taxa de juros subiu para conter a inflação, só que vocês pré-fixaram, vocês se ancoraram a uma taxa de 12,25%. É por isso que o risco dessa operação, quando a gente pensa em pré-fixado, tanto LTN, que é o T vem antes, que é pré-fixado, ou NTNF. Se é pré-fixado, você já sabe a taxa que você vai encontrar. A parte boa é, se você compra um título pré-fixado e a taxa de juros, taxa básica de juros da economia, que é a Selic, cai, você tende a ter valorização nesse título público. Só que se ela subir, você tende a ter desvalorização. E o NTNF, qual é a diferença do NTNF para o LTN? Esse F aqui do NTN, que é a nota do Tesouro Nacional, série F, quer dizer que ele paga cupom semestral. Então, o rendimento que você vai ter no investimento como esse, semestralmente você recebe você recebe o rendimento desses investimentos. Enquanto a LTN, você recebe tudo junto no final. Beleza, deu para vocês entenderem aí sobre pré-fixado. Então vamos entender aí na questão de número 2, como que isso pode vir cobrando aí na sua prova, quando a gente fala de investimentos pré-fixados. Vamos lá. Questão de número 2, CESP. Os títulos públicos federais pré-fixados, como a LTN, se o T vem antes é pré-fixado, e a NTNF, proporcionam rentabilidade garantida ao investidor sem volatilidade de preços, ainda que vendidos antes do seu prazo de vencimento? E aí, essa alternativa é correta ou errada? Deixar aí para vocês responderem. Vamos lá, respondendo. Pessoal,
duas coisas aqui. Quando você pega pré-fixado, sem volatilidade de preços, ainda que vendidos antes do prazo de vencimento, essa alternativa está errada. Por que que a alternativa está errada? Porque a gente já falou que se a gente pega um investimento pré-fixado e a taxa de juros suba mais do que a gente está ganhando de rentabilidade nesse investimento, nós vamos ter uma desvalorização. A gente vai perder poder de compra nesse título. Então a gente sabe que a taxa de juros influencia diretamente. A taxa de juros tem grande influência. Se a taxa de juros tem grande influência nesse cenário, a gente sabe que essa alternativa vai estar errada porque ele está falando que não vai ter oscilação e que a gente vai ter também rentabilidade garantida do investidor. A rentabilidade garantida, ela está certa, você sabe quanto que você vai ter de rentabilidade. Se você contratou a 10% ao ano, você sabe que em um ano você vai ter aquele valor acrescido de 10% e desconta imposto de renda. Além dos títulos públicos pré-fixados, nós temos alguns que são indexados à inflação, indexados ao IPCA, que é o famoso NTN-B, Notas do Tesouro Nacional Série B. Como que funciona? Essas notas do Tesouro Nacional, ela oferece uma remuneração composta de taxa fixa mais inflação. Então é comum a gente ver um título que fala que é NTN-B, que ele paga 7% ao ano, por exemplo, mais IPCA. Imagina que o IPCA no Brasil atualmente está em próximo de 4,8%. Então ele vai pagar 7% mais 4,8%. Vai dar um valor próximo aí de 11,8%, alguma coisa. Quais são as vantagens de você investir em NTN-B? Uma delas, preserva o poder de compra do investidor, para ele não perder poder de compra por conta da inflação. Então ele tem essa proteção contra a inflação. Se a inflação no Brasil dispara para 10%, por exemplo, num acumulado, aí você vai imaginar que o investidor ele tem 7% de rentabilidade a mais a inflação ali de 10%. Então ele vai ter uma rentabilidade próxima de 17% naquele ano. Então ele vai ter ali o seu valor, seu dinheiro corrigido no tempo para não perder poder de compra. Dando um exemplo, quem compra há 3 anos atrás, no supermercado, R$100 em compras, hoje, com os mesmos R$100, não conseguem comprar as mesmas coisas. Para quem ali faz academia e teve que trocar o óleo pelo azeite. Antigamente o azeite era algo em torno de R$20, chegou até a ser mais barato. Hoje é difícil você achar nas prateleiras um azeite por menos de R$40. Então a gente perde poder de compra, dado ali o efeito inflacionário, a escassez do produto. Então o papel ali do NTN-B, de quem investe naquilo, é ter uma proteção do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é o nosso índice oficial que acompanha a inflação, mais 7% que é a taxa fixa. Então a gente tem uma taxa fixa mais inflação. E qual que é o maior risco desse investimento? O maior risco é a volatilidade no curto prazo. Esse investimento, para quem pensa no curto prazo, para quem pensa em liquidez, então se a pessoa está pensando em liquidez, não é um investimento bom para ela, por conta das oscilações que podem ocorrer no valor daquele título que você possui, daquela fração de título que você possui. E como que isso vai cair na sua questão? Eu trouxe aqui uma questão da CESP, para vocês entenderem, caiu no Banco Central 2024. Acerca de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Julgue o item a seguir. O rendimento do título do Tesouro IPCA, você vai ver que quando você vai no site, eles mudam um pouquinho a parte da nomenclatura, porque teve uma atualização para ficar mais fácil a compreensão para os investidores. Os títulos, aqui ó, o rendimento dos títulos Tesouro IPCA, que é o mesmo que NTN-B, corresponde a uma taxa pré-fixada de juros somada à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então vamos lá, imagina a taxa pré-fixada de 7% ao ano, mais o que rendeu no IPCA. A alternativa está perfeitamente colocada, pessoal. Então a gente já tem essa noção já que quando a gente pega o NTN-B,
Não precisa de saber o significado, mas ele se chama Notas do Tesouro Nacional Série B. Ele tem essa finalidade. Por que NTN-B? Porque ele vai te pagar também juros semestrais. Diferente do que você pode ver numa questão, NTN-B, que é NTN-B principal. Quando ele fala que é NTN-B principal, se vem caindo aí na sua prova que falou NTN-B principal, ele quer trazer que os juros que na NTN-B são pagos semestrais, na NTN-B principal, esses mesmos juros são pagos só no final do período, quando você finaliza os investimentos. Aí você vai ter um acúmulo aí desse valor total aplicado, mais os juros que rendeu durante o período. E existem também os investimentos híbridos, que é Tesouro IPCA com juros semestrais. Como que ele funciona? Eles são parecidos com os indexados à inflação, mas pagam juros semestrais ao investidor. Então eu falei para vocês do NTN-B e do NTN-B principal. Qual que é a vantagem? É uma geração de renda periódica, ideal para quem busca complementar a renda ali semestralmente. Se ela fizer um caixa, ela consegue ter esses rendimentos caindo para pagar as despesas mensais de curto prazo. E qual que é o risco? A volatilidade dele é semelhante a títulos indexados ao IPCA. Então a gente vê que sempre em todo tipo de investimento, quando a gente vai pensar em montar uma carteira, quando você já chegar aí na carreira bancária, você vai ver que todo tipo de investimento existe algum tipo de risco e existe algum tipo de vantagem. Então existe investimento para todo mundo. Basta a gente identificar qual que é o perfil aí do nosso cliente. Quando a gente vai lá no site para poder fazer os investimentos no Tesouro Direto, a gente observa que a gente já tem aqui nesse site aqui, se vocês pesquisarem no Google aí, Tesouro Direto, você vai identificar esse site aqui para você começar a investir. E com valores mínimos, você consegue observar que você já pode estar aplicando com valores aí de... para algumas frações de títulos, algo em torno de 30 e poucos reais. Mas aqui consta que com R$7 você já consegue pegar um tesouro, por exemplo, pré-fixado. Por que pré-fixado? Porque ele está pré-fixando a taxa aqui, 15,47% ao ano. Então é pré-fixado, você já sabe quanto que você vai ganhar no final de um ano. Pré-fixado 2027, pré-fixado 2031, 15,10%. Pré-fixado com juros semestrais. Isso quer dizer que ele vai pagar os 14,69, mas ao final de cada semestre da sua aplicação, os rendimentos que você teve naquele ativo, eles vão depositar na sua conta. Então é uma forma de receber meio que um aluguel. Então quando fala de juros semestrais. Tesouro Selic. Quando a gente fala que é Tesouro Selic, ele está relacionado a LFT. LFT, você vê que o T vem depois, porque ele é pós-fixado. Quando a gente pensa numa LTN, ele é pré-fixado, o T vem antes. Já que o T vem depois e ele é pós-fixado, ele é atrelado a um índice. E qual é esse índice? É a taxa Selic. Ele paga a taxa Selic mais 0,07%. Então imagina que a taxa Selic hoje está em 12% ao ano. Então ele vai pagar a taxa Selic 12% ao ano mais 0,07%. Se a taxa Selic subir de 12 para 15, ele vai pagar 15% ao ano mais esse fator aí, 0,07%. E se a taxa cair de 12 para 8%, por exemplo, seus rendimentos caem também. Então ele é pós-fixado porque ele acompanha a variação da taxa Selic. Perfeito? Então tem para 2027 e para 2029. E Tesouro IPCA+. IPCA, que eu falei para vocês, é a inflação mais um percentual, 7,72, 7,54, de acordo com o período de vencimento daquele título. Deu para vocês entenderem, por lá pelo site vocês conseguem simular um valor que vocês têm ali para aportar, e aí vocês pegaram na prática como que funcionam aí esses investimentos. Vamos lá, se fosse para a gente trazer uma alternativa para resumir esse slide anterior, a gente poderia trazer essa alternativa aí de número 4, a questão de número 4,
que ela vai trazer para vocês, caiu aí na VUNESP, assinale a alternativa que contém corretamente os tipos de investimento em títulos públicos. Vamos lá, nós vimos os tipos de investimento em títulos públicos. Eu trouxe aqui para vocês. Investimentos relacionados ao Tesouro Selic, que é a taxa Selic, a um investimento que é pré-fixado e a um investimento que acompanha a inflação, IPCA+. Então, taxa Selic, quando a gente pensa no Selic, a gente pensa no investimento pós-fixado. Quando a gente pensa no pré-fixado, ele já se fala por si só, pré-fixado. Pré-fixado, pessoal, a gente pode pensar naquele que o T vem antes, que é a LTN, ou na NTNF. F, você pode pensar F de fixado. Então é pré-fixado. E Tesouro IPCA. Tesouro IPCA+, que é a inflação mais alguma coisinha, que é o famoso NTNB, relacionado à inflação. Perfeito, já achamos o gabarito da nossa questão. CDB pré-fixado é emitido por bancos, então não é a nossa alternativa quando a gente fala de CDB. Aqui a gente trouxe na alternativa B, Selic, imaginando aí isolado, Selic estaria certo, IPCA estaria certo, mas IGPM não estaria. IGPM ele traz uma métrica na alternativa B aí, falando um pouquinho sobre inflação, só que pensando em investimentos do Tesouro Nacional, o índice de inflação é o IPCA. Na alternativa A, Tesouro Selic, tá certo? Tesouro direto e indireto é a plataforma que é usada. Então, eles trazerem isso acaba deixando a questão incorreta. E, por fim, a alternativa E, fundo de renda fixa. São fundos geridos por alguma entidade, alguma administradora. Fundos imobiliários está relacionado à renda variável, então também não é. E Tesouro Nacional é a plataforma, é o sentido de... Tesouro Nacional é o órgão que emite esses títulos por meio do Tesouro Direto. Caiu, pessoal, esqueci até de pronunciar. Caiu VUNESP, Prefeitura de Pindamonhangaba, 2023. Sempre pensei em pronunciar essa frase, mas nunca pensando em pronunciar ela gravando um vídeo aí para vocês. Mas vamos lá. Beleza, você já sabe que esses investimentos, esses títulos públicos, você investe pensando... Então, você vai investir pensando em ter o seu capital de volta, mais os juros sobre aquele rendimento. Aí você pensa, por exemplo, 10% ao ano, e você investiu R$1.000, que você teria ali o seu capital, que é os R$1.000, mais os 10% que seria R$100 ao ano, correto? Errado, pessoal. A gente esqueceu do leão, do famoso imposto de renda. Imposto de renda é imposto sobre a renda. Então, sobre esse investimento que a gente aplicou, nós temos imposto que a gente tem que pagar sobre ele, ele é descontado automaticamente. Então aqui, como os impostos são cobrados, impostos sobre operações financeiras, que ele vai até 30 dias que você manter o recurso. A partir de 30 dias esse valor ele é zerado, que ele é regressivo. Para resgate em aplicações em menos de 30 dias. E o imposto de renda com alíquota regressiva de acordo com o prazo que você deixar. Como que funciona esse prazo? Se você aplicou os R$1.000, imagina que você aplicou por menos de 6 meses e já resgatou. Sobre o que rendeu em menos de 6 meses, 180 dias, descontaria 22,5% de IR. Se você tivesse deixado esse recurso de 6 meses a 1 ano, sobre o que rendeu, imagina que rendeu R$100, descontaria aí 20%, R$20 de IR, Imposto de Renda. Se você deixou entre 1 e 2 anos, de 361 dias a 720, desconta 17,5%. E se você deixou aí esse investimento por mais de 2 anos, de 720, o governo te bonifica por você ter deixado isso por muito tempo e cobra menos imposto de você. Então, quanto mais tempo você deixar um valor investido, se esse investimento ele ser passível de imposto de renda, quanto mais tempo você deixar, menos imposto você paga, sendo investimentos de renda fixa. Indo aí, questão FCC, caiu o Banco do Brasil, escriturário. Imagina que o investidor, no dia 1º de março, viu, pessoal?
tenha feito uma aplicação no CDB pós-fixado, taxa Selic, com vencimento em 180 dias, terá seus rendimentos sujeitos a uma alíquota de imposto de renda de quanto? De 0 a 180 dias, ele vai pagar quanto de imposto de renda? 22,5. Se fosse aí na questão 181 dias, ele pagaria 20% de imposto de renda, que é de 181 dias até 360. Voltando aqui para vocês lembrarem no slide. Então ele deixou por até 180 dias. Por isso vai ser só 22,5% de imposto de renda. Se tivesse deixado por mais de um dia a mais, ele já teria desconto aí e cairia para 20%. Por isso que a alternativa B está incorreta, a C teria que ter deixado aí de 1 a 2 anos, a D teria que ter deixado acima de 2 anos, descontaria 15%, e a E não existe essa tributação de 10% para CDBs. Conclusão, o que a gente pode ter aí em mente na aula de hoje? A escolha dos títulos depende do objetivo financeiro. Cada um pode ter um objetivo diferente, de curto, médio e longo prazo. Depende também do perfil de risco do nosso investidor. A gente fala dentro dos bancos a famosa análise do perfil investidor, que a gente faz um questionáriozinho para entender quais são os conhecimentos e experiências que aquele investidor já carrega, quanto de patrimônio que ele já tem investido, em que ele costuma aplicar. Se caso tiver alguma oscilação no mercado, se esse investidor, por exemplo, se vê seu patrimônio caindo, se ele já corre lá e resgata. E a gente fala também sobre a parte do cenário econômico. Nós entendemos aqui que quando a gente pensa em pré-fixado é ideal para quando a taxa Selic vai cair. Se a taxa Selic está a 12% e você pega um pré-fixado a 12% e a taxa Selic cai para 8%, você vai estar ganhando 12%, enquanto o mercado vai estar contratando títulos a 8%, por exemplo. Então, pré-fixado é o melhor nesse momento. Pós-fixado é quando a gente tem expectativa de alta da taxa Selic. Então, por exemplo, no momento que a gente está gravando a aula de hoje, o Copom, Comitê de Política Monetária, ele já manifestou que para conter a inflação, tudo indica que nas próximas reuniões do Copom ele tende a aumentar a taxa Selic. Se ele tende a aumentar a taxa Selic, compensa a gente ter investimentos pós-fixados, porque por mais que a gente fixe aqui nossos investimentos pós-fixados, a taxa Selic atual de 12%, se ela subir para 13%, 14%, 15%, isso quer dizer que nossos investimentos aplicados, o rendimento também vai subir. 12%, 13%, 14%, 15%, por exemplo. E os investimentos que são indexados, ele tem uma breve finalidade, que é a proteção contra a inflação, para investimentos que são de longo prazo. Lembrando, se você vai pegar atrelado à inflação, você tem que ter essa noção que é para longo prazo, não é curto prazo. Curto prazo você vai sofrer a marcação a mercado se você resgatar esse recurso antes. Pessoal, a aula de hoje foi essa. Falamos um pouquinho sobre os títulos públicos federais, como que você pode ter esse conteúdo caindo na sua prova e também na prática, como que você pode aplicar seu próprio recurso nesses títulos. Então a gente juntou um pouquinho da teoria mais a prática para que você martele ainda mais esse conhecimento aí. Trouxe aí também o gabarito das nossas alternativas, se você tiver qualquer dúvida, se você estiver revendo esse material, para que você saiba aí as questões que caíram e quais são as respostas. Fico aqui, desejo aí boa sorte aí na continuidade dos seus estudos e até a próxima aula, pessoal.